Boa noite, pessoal. Venho contar a vocês uma história que aconteceu comigo há anos atrás, em 1998. Era final de semana. Todos os sábados eu e meu amigo íamos nas discotecas. Era umas 2 horas da madrugada quando chamei meu amigo para irmos embora. Passando por uma rua qualquer, de repente, de cima de um sobradinho, um rapaz gritou pra gente: "Oi, vocês estão indo para onde?" Eu respondi: "Estamos indo embora." Então ele nos disse: "Tomem cuidado, passou agora há pouco por aqui um bicho peludo, grande e preto, e um monte de cachorro foi atrás dele." Eu respondi: "Beleza, cara." Mas na verdade eu nem liguei, pois ele estava fumando um baseado. Pensei: esse cara tá viajando. E fomos embora. Aí falei com meu amigo: "Não vamos passar pelo cemitério. Vamos dar a volta. Não gosto de passar na porta de cemitério." Fomos por baixo. Faltavam uns 200 metros para chegar em casa. Foi quando meu amigo empacou igual uma mula. Começou a chorar e tremer. Pensei: pronto, deve ter tomado alguma bebida que fez mal a ele. Falei para ele dando uns cascudos: "Bora, rapaz!" Quando eu olhei à frente, não acreditei no que vi. Havia um animal grande, de braços compridos e todo preto, e os cachorros avançando nele. Ele pegava os cachorros, mordia e jogava longe. Os cachorros começaram a gritar. Essa criatura ficou em pé e continuou atravessando pelos fundos de um clube de futebol que tinha ali e entrou na mata. Nessa hora, saímos correndo para casa. Nem dormi pensando o que era aquilo. Meu amigo só vi ele no outro final de semana. Nunca mais ele e eu fomos para as discotecas depois daquela madrugada. Obrigado por contar o meu relato. Olá! O que aconteceu comigo foi numa noite em que eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à vila onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí, tudo normal. As horas passaram e já era tarde, mas eu não me preocupei com o horário, porque não tinha aula no dia seguinte. Já devia ser por volta de 2 horas da madrugada, quando me despedi deles e comecei a voltar para casa. O caminho envolvia subir uma ladeira após uma descida. Cercada de mato, em uma avenida de 2 mãos, com um canteiro no meio. Estava tudo tranquilo, subindo a ladeira de boa, até que de repente olhei para a rua que descia e vi um animal. À primeira vista, pelo formato, logo associei a figura de um lobisomem, lembrando das histórias que minha avó costumava contar quando eu era criança. Naquele mesmo dia, ela tinha pedido para eu não sair, porque era quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Ela sempre dizia que durante esse período, tudo de mal que existe na terra fica livre para vagar. Eu até então não acreditava nessas coisas, mas a partir desse momento comecei a repensar. Quando vi o que parecia ser um lobisomem, não acreditei de imediato. Sabe quando você olha de relance e pensa ter visto algo, mas precisa olhar de novo para confirmar? Foi exatamente o que aconteceu. Só que dessa vez, quando olhei novamente, a criatura ainda estava lá. Era semelhante a um ser humano, só que muito maior, com o corpo coberto por pelos curtos, uma aparência forte, e se movia ora em 2 pernas, ora como um quadrúpede. Com o skate debaixo do braço, senti o medo tomando conta de mim e comecei a acelerar o passo, tentando alcançar o final da subida. Até então, a criatura não tinha me notado. Estranhamente, ela estava rasgando a casca de uma árvore na calçada da casa de um colega meu. Não sei por que ele estava fazendo isso. Quando eu já estava quase no fim da ladeira, comecei a correr, sentindo um calafrio percorrendo todo o meu corpo. Foi nesse momento que a criatura me viu e começou a correr também. Fiquei apavorado, pensando que agora eu fugiria ou seria atacado. Por um momento pensei em ficar parado e encará-la, mas o medo foi maior, então continuei correndo.
Observei que quando ela começou a correr, deu alguns passos de pé e em seguida se moveu como um quadrúpede, o que, na minha opinião, dava a ela mais velocidade e vantagem. O mais impressionante foi o que aconteceu depois. Para entrar no quintal de uma casa humilde, com cerca de madeira de mais ou menos 1,5 m, a criatura simplesmente pulou a cerca com facilidade, como se fosse brincadeira. Eu parei de olhar e corri até minha casa o mais rápido que pude, quase sem fôlego. Quando cheguei, comecei a esmurrar o portão, desesperado para minha avó abrir. Enquanto esperava, olhava em todas as direções, com medo de que a criatura ainda estivesse por perto. Foi muito aterrorizante. Quando ela finalmente abriu o portão, comecei a gritar: "Anda logo, abre, abre, eu vi um bicho no estradão", que é como o pessoal chama aquela avenida. E minha avó só me respondeu: "Eu te avisei, te falei para não sair hoje". Desde então passei a acreditar. No dia seguinte fui até a casa do meu colega, logo cedo, e vi folhas e galhos espalhados pelo chão. Perguntei a ele se tinha ouvido algum barulho na noite anterior, mas ele disse que não. Quando contei a história, ele foi o primeiro a rir, dizendo que eu estava inventando. O problema das pessoas é que só acreditam nessas coisas extraordinárias quando veem com os próprios olhos. Obrigado por compartilhar o meu relato. Olá, meu nome é Lucas Almeida e morei numa casa isolada na beira de uma estrada entre 1995 e 2005. A casa ficava na divisa entre o fim do asfalto da cidade e o início da roça. Não estávamos longe da cidade. O bairro mais próximo ficava a cerca de 3 quilômetros. O lugar era conhecido como Rancho do Tropeiro, na estrada do Sertãozinho, e minha cidade é Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. O curioso é que quando meu pai era criança, os mais velhos diziam que à noite, naquela estrada passavam lobisomens. Sempre acreditei nessas lendas por vários motivos. Pois bem, acabamos nos mudando para aquele lugar. E lembro claramente de uma noite de lua cheia. As pessoas da minha casa jantaram e ficamos no terreiro conversando e tomando café, aproveitando a noite. O ar estava puro, a noite estava linda, mas durante a madrugada tudo mudou. A janela do meu quarto e a janela do quarto do meu pai ficavam de frente para a estrada, separadas apenas por uma cerca de bambu. De madrugada, ouvi um som aterrorizante, e meu pai também ouviu. Era o rosnado mais horrível do mundo, arrepiante. Uma mistura de um ruído de animal cansado e um rosnado muito forte e alto. Pensem num rosnado alto. Esse bicho ficou parado bem em frente à minha casa, rosnando ofegante durante umas 2 horas. No final, ouvimos um barulho como se estivesse quebrando a cerca, e de manhã vimos que realmente tinha quebrado. Ele entrou no nosso quintal, caminhando e rosnando, andando ao redor da casa. Não era porco e nem onça. Espiei pela janela, mas não consegui ver o bicho. Ninguém dentro de casa teve coragem de sair para ver o que era. Aos poucos, o barulho foi parando e ele foi embora. Naquela madrugada, ninguém dormiu. No dia seguinte, vimos um buraco enorme na cerca. Meu pai foi buscar pão na padaria do bairro mais próximo e todo mundo estava comentando que um rapaz que entregava jornal de moto tinha visto um lobisomem de madrugada na estrada em frente à nossa casa. Vou explicar melhor. Esse rapaz entregava jornal de madrugada na cidade usando uma moto e morava em um sítio acima do lugar onde eu morava. Naquela madrugada, ele passou pela estrada e disse que um lobisomem estava no barranco, acompanhando-o no meio do cafezal. E lógico que ele acelerou a moto e voou estrada fora. Entrou no sítio desesperado, trancando tudo. E no dia seguinte, o pessoal espalhou a história dele.
O mais interessante é que ele não sabia que esse bicho tinha ficado um tempo rosnando em frente à minha casa. Então, resumindo, eu ouvi, mas não vi. Porém, esse rapaz viu e confirma isso para todo mundo. Essa é apenas uma das histórias de lobisomens aqui da minha cidade. É lógico que o pessoal faz piadas, mas muita gente tem medo de andar à noite nas estradas de terra do sertãozinho. Obrigado a todos. Meu nome é Joaquim, tenho 56 anos e sou pedreiro. Meu relato aconteceu há 3 anos no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Na época, as coisas não iam bem por aqui, então levei meu filho, que hoje já está quase se formando em Direito. Mas naquela época me ajudava nas obras e fomos para o Rio. Era uma obra de 1 mês e o salário de pedreiro no Rio era o dobro do que eu ganhava na minha cidade. A saudade da família apertava, mas as necessidades falavam mais alto. Ficamos por lá 20 dias. Logo que chegamos, percebi a bagunça da obra. O mato estava muito alto, subindo o morro, e havia um cheiro esquisito no ar. Começamos os trabalhos, mas fomos orientados a não mexer no matagal, pois pertencia a outros donos, e não tínhamos permissão para entrar lá. Nosso espaço era a obra. Nosso almoço era entregue por um homem chamado Bira, que trazia as marmitas e ficava por lá para fumar um cigarro. Foi ele quem nos alertou que morro acima havia um desmanche de carros velhos, onde corpos eram incinerados, provavelmente de pessoas ligadas ao tráfico. Naquela noite rezei para que o mês passasse rápido, mas parecia que o tempo não andava. No entanto, não esperei o mês terminar para ir embora, depois do que aconteceu ali. A gente dormia em um quartinho simples ao lado da obra, e às vezes meu filho saía à noite para buscar cigarros para mim. Tudo estava normal, até eu ouvir a história do Bira. Depois disso, eu mesmo passei a buscar os cigarros. Certa noite saí do banho e percebi que meu filho havia saído, e 2h30 depois ainda não tinha voltado. A angústia tomou conta de mim, então peguei uma faca e saí para procurá-lo. Eu sabia que o Rio de Janeiro era perigoso, mas meu filho estava lá fora, e eu faria o que fosse necessário para trazê-lo de volta. Desci a rua atento a tudo, mas não havia sinal dele. Procurei em todos os bares e padarias do bairro, já desesperado. Pensei em ligar para ele, mas sabia que ele também não atenderia. Foi aí que uma luz chamou minha atenção na obra. Vi um cigarro aceso e, de repente, a luz se moveu em direção ao matagal. Ouvi a voz do meu filho gritar: "Pai, está me procurando?" Quando me virei, o cheiro de cigarro veio direto no meu rosto e eu comecei a reclamar: "Poxa, mal temos dinheiro para comer." Mas de repente um barulho veio do matagal, como se alguém estivesse gemendo. Tentei iluminar com o celular, mas a lanterna era fraca. Meu filho então acendeu o isqueiro que carregava e caminhou em direção ao som. Eu corri atrás dele, preocupado com bandidos, mas o que encontramos foi algo que nunca imaginei. Uma criatura gigantesca, maior do que eu e meu filho, misturada no meio do mato. Parecia uma pessoa, mas ao mesmo tempo não era. "Corre, pai, é um lobisomem!" gritou meu filho, tremendo de medo. Olha, eu cresci em Minas Gerais, ouvindo histórias de lobisomens, mas foi no Rio de Janeiro, na cidade grande, que vi um. Nos afastamos devagar, tentando não ser notados, mas o pavor tomou conta e acabamos correndo. A criatura fugiu para dentro do mato. Depois disso, fomos até a delegacia e contamos o que vimos. Os policiais foram até o local, encontraram um corpo, mas não o bicho. O corpo foi enviado ao IML para determinar a causa da morte. Nos proibiram de sair da cidade até que dessem um desfecho ao caso. Passamos a noite explicando várias vezes o que fazíamos na obra aquela noite.
No dia seguinte, o patrão confirmou nossa história e fomos liberados, mas com a orientação de não falar nada sobre lobisomem. Os policiais riam de canto de boca, dizendo que falar sobre isso poderia causar pânico. A polícia disse que investigaria, mas, na minha opinião, aquele lobisomem continua atacando e ninguém faz nada para pará-lo. Eles camuflam esses ataques como sendo obra de bandidos. Depois de tudo isso, meu filho parou de fumar e decidiu continuar os estudos. Ele escolheu estudar no Rio de Janeiro mesmo, mas agora mais perto de casa, em Viçosa. Esse foi o meu breve relato. Obrigado a todos. Olha, vou falar uma coisa. Eu não volto mais para aquele lugar. Podem até me mandar embora da empresa, mas voltar àquela fazenda ou pousada, nunca mais. Se vocês querem saber o porquê, então eu vou contar. Meu nome é Alex, tenho 34 anos e sou morador de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Trabalho em uma empresa que presta serviços de manutenção industrial para grandes companhias. Sou engenheiro e minha função é fazer visitas técnicas. Vou explicar melhor. Digamos que uma siderúrgica precisa de manutenção no alto forno. Eles entram em contato conosco para que façamos um orçamento. E foi justamente isso que aconteceu com uma grande empresa localizada próximo à Aparecida do Norte, em São Paulo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eles solicitaram uma visita para verificarmos a montagem e desmontagem de uma transportadora de carvão. A visita seria feita em uma quarta-feira para verificar a parte elétrica e na quinta-feira a parte estrutural. Como a distância era longa, precisaríamos dormir por lá para concluir a visita. Essa empresa trabalhava com o beneficiamento de carvão, cortando eucaliptos e colocando-os no forno até virarem carvão. Fomos eu e um eletricista para lá, no dia 19 de agosto de 2010. Lembro bem dessa data, pois ainda tenho o e-mail da empresa solicitando a visita. A fazenda onde a empresa está localizada fica a uns 25 quilômetros de estrada de chão, cercada por eucaliptos. Chegamos ao local e nos encontramos com o engenheiro responsável, que nos apresentou o local e explicou o serviço. O primeiro trabalho era a parte elétrica, então, como o eletricista já havia colhido todas as informações necessárias, eu o liberei. Um rapaz de outra empresa, que também estava fazendo orçamento, ofereceu carona para o eletricista. Após terminar de pegar as informações para o orçamento, perguntei onde poderia passar a noite. O engenheiro me indicou uma pequena pousada, a alguns quilômetros da fazenda, dizendo que era simples, mas com ótima comida caseira. Quando cheguei, vi que realmente era bem simples. Na verdade, era mais uma casa com uns 4 ou 5 quartos nos fundos, separada da casa principal. Parecia mais um lugar para receber pessoal do que visita à fazenda. O rapaz que me atendeu era o único ali naquela noite, pois os donos haviam viajado para um enterro em uma cidade próxima. Fiz o meu check-in e antes de dormir resolvi tomar umas cervejas e bater papo com ele. Ele me contou que era da Bahia e estava morando ali temporariamente com seus tios, mas pretendia mudar para o Mato Grosso do Sul. Depois de conversar bastante, já passava das 23 horas quando resolvi dormir, pois tinha que acordar cedo no dia seguinte. O quarto era simples, com uma cama de casal, um ventilador e uma TV antiga. Não havia banheiro no quarto, ficava do lado de fora, ao lado dos outros quartos. Peguei minha toalha, sabonete e escova de dentes e fui ao banheiro para tomar um banho e me preparar para dormir. Por volta das 3:30 da madrugada, fui acordado por um barulho vindo do banheiro, como se algo tivesse caído. Achei estranho, pois eu era o único hóspede. Ouvi mais um barulho e percebi que era uma telha caindo. O frio na espinha tomou conta de mim. O que poderia estar no telhado naquela hora da madrugada? Não parecia ser um animal pequeno, pois algo pesado tinha quebrado a telha.
O pavor só aumentou quando, de repente, ouvi um uivo. Um som assustador, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Aquilo arrepiou minha alma, trazendo uma sensação de medo indescritível. Até hoje, quando conto essa história, ainda fico perturbado ao relembrar esse momento. Ainda sem saber o que estava acontecendo, ouvi um barulho forte, como se algo tivesse pulado no chão. Tive certeza de que algum animal havia entrado na pousada. Me encolhi debaixo das cobertas, olhando para a porta, que tinha um pequeno espaço entre o chão e a madeira. Se algo passasse ali, eu veria a sombra. Então, vi uma sombra se movendo, mas o estranho é que não parecia a sombra de um animal de 4 patas. Eram 2 pernas, e a forma da sombra era assustadora. Não parecia humana, algo nela era muito estranho. Também ouvi um som baixo, como um rosnado. Eu sei que pode parecer ridículo, mas a única coisa que consegui fazer foi me cobrir com um cobertor e começar a rezar. O medo me paralisava e eu só conseguia pensar: onde está o atendente da pousada? Como ele não está ouvindo isso? De repente, ouvi o som de um carro ao longe. Quando os faróis iluminaram a área, escutei aquele barulho novamente, como se a criatura tivesse pulado para fora, para os fundos da pousada. Logo depois, ouvi o som de galhos quebrando, como se algo estivesse fugindo em direção à plantação de eucaliptos. Graças a Deus, aquilo foi embora. Ouvi o atendente entrando na pousada e finalmente me senti um pouco mais seguro. Mesmo assim, continuei imóvel até o dia amanhecer. Assim que o sol raiou, peguei minhas coisas e fui direto para a portaria. Não comentei nada sobre o que aconteceu e nem sobre as telhas quebradas. Afinal, ele tinha meu nome e eu não queria que minha história se espalhasse pela empresa, prejudicando a minha carreira. Não digo que era ou que não era. Para quem eu já contei essa história, deixo que tirem suas próprias conclusões. Estou contando aqui porque confio no trabalho do canal e sei que é sério. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Vou contar uma história e essa parece ser bem real, pois 3 pessoas confirmaram para mim. A minha ex-sogra me contou que há 40 anos, lá em Guaratiba, um bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, teve um grande reboliço nas redondezas, pois havia um comentário de que um bebê monstro havia caído em um sítio, nas proximidades. A própria dona do sítio quem contou, pois frequentava a mesma igreja que a minha sogra. Ela falou que o marido dela estava cuidando do sítio, quando caiu, literalmente, perto dele, uma criatura, um bebê, que chorava muito. Ao se aproximar, ele viu que o bebê tinha olhos absurdamente grandes e vermelhos. Os dentes eram afiados e orelhas de morcego. Tudo isso num corpo de um bebê. Então ele colocou a criatura numa folha de coqueiro, levou a criatura para casa e chamou a polícia. Vários moradores viram o ser. Quando a polícia chegou, nem tocou na criatura e chamou o exército, que fechou a área para todos os civis. Veio até helicóptero. A dona do sítio e seu marido, depois de um tempo, sumiram e nunca mais foram vistos. Até hoje, aquele sítio está sob vigilância do exército. Obrigado por contar o meu relato, Agatha, que é verídico. Essa é uma história contada pelo meu avô, que se passou no ano de 1945, no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade chamada Sertãozinho. Meu avô se chamava Sebastião, mas era conhecido como Tião. Ele tinha um sítio onde criava gado leiteiro, com cerca de 30 vacas. Meu avô não gostava de contar essa história. Quem mais a espalhou foi a minha avó, que adorava narrá-la para nós nos mínimos detalhes. Como alguns devem saber, sitiantes que trabalham com gado acordam muito cedo para buscar as vacas no pasto e retirar o leite, que é entregue nas vendas da cidade logo pela manhã. Essa história aconteceu no período da Quaresma, cerca de 10 dias após o seu início.
Numa madrugada, meu avô acordou por volta das 4 horas da manhã. Colocou água para ferver, para fazer um cafezinho, no fogão a lenha, e acendeu um cigarro enquanto esperava. Foi então que ele ouviu um barulho muito alto de um animal. Não havia outros animais próximos, então ele partiu em direção ao morro, atrás do curral, para ver o que era. Quando estava saindo, escutou um estrondo vindo do curral, como se algo tivesse batido com muita força na madeira. Ele começou a caminhar rapidamente em direção ao curral e viu uma luz vermelha muito intensa. Naquele momento, ele imaginou que poderia ser o lampião que deixava aceso todas as noites, para espantar animais, e que poderia ter caído no chão e pegado fogo. Ele iniciou uma corrida em direção ao curral, mas logo parou de maneira brusca e aterrorizado, ao ver uma labareda de fogo que formava a figura de uma mula. Meu avô ficou paralisado, lembrando de todas as histórias que ouvira sobre a mula sem cabeça. Quase desmaiou de pavor quando a mula se virou em sua direção e soltou um relincho assustador, partindo para cima dele. Lembrando das histórias, ele se jogou no chão, cobrindo o rosto com as mãos e fechando os olhos. Pelas histórias contadas, sabe-se que a mula sem cabeça ataca qualquer parte branca do corpo. O animal ficou próximo ao meu avô por cerca de 15 segundos, enquanto ele permanecia encolhido no chão, rezando e murmurando palavras. Logo depois, ele ouviu o animal se afastando em direção ao mato. Então meu avô correu para dentro de casa, trancou as portas, apagou o fogo e foi até o quarto, onde a minha avó dormia profundamente. Ele a acordou e contou tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, eles foram ver as pegadas, e minha avó contou que onde havia pegadas, o chão parecia queimado, no formato de ferradura. Isso a fez acreditar em cada palavra do meu avô. Bom, meus amigos, obrigado por ouvirem o relato do meu avô. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje. Lembrando que nós não temos como atestar a autoria e a veracidade dos relatos enviados a nós. Mas vamos aos salves de hoje? Bora lá então. Vai um salve todo especial para Sandra Massami, Ângelo Augusto, Elisângela Cruz, Rosilda Pereira, Ana Paula Oliveira, Luciano Costa, Karina Alves, Berenice Moraes, José Carlos, Romário Mota, Kátia Cristina, Maria Angélica Alves, Maria Alves Menezes, Simone Lima, Adriano, João Vitor Pereira, @Feras da Noite, Camila Urana, Eliezer Gonçalves, Suzane Palim, Isis Drielli, Nádia Loureiro, Ana Paula Oliveira, Marcos Pinho e Renato Lima, o Mensageiro. No próximo vídeo tem mais salves, meus queridos. Antes de encerrar o vídeo, eu tenho uma nota de esclarecimento para fazer. Como vocês sabem, por N motivos, eu só consigo postar vídeos às terças e sextas, mas abri uma sessão no último domingo e postei um compilado de vídeos antigos. Os relatos foram específicos por quê? Bom, essa semana eu descobri que há um canal novo que está usurpando o meu trabalho, usurpando na íntegra e lucrando em cima do meu conteúdo. Enfim, já entrei com as denúncias de plágio na plataforma e repostei os vídeos como prova que são meus. Infelizmente, tem pessoas que não têm ética. Bom, agora chegamos ao fim do vídeo. Peço a vocês que continuem comentando, curtindo, deixando o hype para ajudar o canal Uivos. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até sexta-feira.